Convido a todos para que em pé leiamos a palavra de Deus. Faremos a leitura do Salmo 82, Salmo de número 82. Increpadas a injustiça e a parcialidade dos juízes. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Vamos ter uma palavra de oração. Convido Mateus Moraes que faça a oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, nos mostrando aquilo que deve ser transformado na nossa vida, que a gente possa colocar em prática tudo que a gente ouvir e aprender, Pai. Que o nosso coração agora possa estar se voltando para a Tua palavra sem distrações e que realmente o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Poder sentar-nos. Meus irmãos, há uma tentação das pessoas religiosas de limitarem a visão de Deus e pensar que Deus está interessado apenas num pequeno círculo de pessoas e que externamente Ele não tenha interesse em outras vidas. Isso é feito às vezes por ignorância e muitas vezes por preconceito. Nós pensarmos muitas vezes que Deus está apenas afeito a Filadélfia, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou a todas as igrejas existentes sobre a face da terra. Essa visão estreita foi a culpa de Jonas, quando Deus mostrou interesse pelos ninivitas, e Jonas ficou tão irado, ele tirou dinheiro do bolso, comprou uma passagem. Olhando no mapa, nós vemos que ele toma uma direção contrária à que Deus designara. Ele não quer falar aos ninivitas. E mesmo depois, nós conhecemos a história, não vamos aqui recontá-la. Depois de ter havido cumprido o decreto de Deus para que falasse, porque a preocupação não é com Jonas, a preocupação é com o povo. Ele se senta debaixo de uma enramada, muitos pensam que teria sido uma boboreira, que cresceu rapidamente, e depois um verme picou aquela boboreira, que trazia a ele uma brisa, um conforto, e ele ficou mais irado ainda. E Deus disse, Jonas, é razoável essa tua ira? E ele disse, é razoável até a morte. Você está com pena de uma boboreira que nasceu num dia e num dia morreu? E eu não terei pena de 120 mil pessoas e animais, pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Esse foi o pecado de Jonas em limitar
a ação de Deus nesse mundo e nesse universo. Foi também a reação, digamos, de muita ignorância do povo, quando o apóstolo Paulo disse que ele era mandado aos gentios para evangelizar os gentios, os povos, as gentes, e as pessoas começaram a gritar: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Eles queriam que as coisas de Deus fossem somente para eles. Eles tinham uma visão bastante estreita dos desígnios e dos propósitos de Deus. É muito bom nós conhecermos a Bíblia e conhecê-la bem, porque isso amplia a nossa visão dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, dos interesses de Deus. E toda leitura deve nos levar à conclusão de que Deus tem um interesse pelo bem-estar do ser humano, que Deus se preocupa também com outros povos, com outros grupos, com outras nações. A religião estreita é aquela que diz: ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Mas a religião correta é aquela que nos ensina a amar o nosso próximo e orar até por aqueles que nos odeiam e nos perseguem. Por quê? Porque Deus é assim. Deus manda o sol e a chuva para os justos e injustos. Deus é extraordinariamente bom e liberal nesse sentido. Há uma religião que está interessada apenas na fraternidade entre o grupo. Então diz: olha, nós somos uma igreja acolhedora, e esse é um grande desafio nos dias presentes, porque as pessoas estão feridas, estão machucadas, estão entristecidas, mas esse acolhimento não pode se limitar apenas a nós que aqui congregamos. Há muitos que rejeitam até outras denominações, não importando quão bons eles sejam, quão santos eles sejam, quão ortodoxos eles sejam, e por incrível que pareçam, há grupos que são exatamente iguais nos pontos doutrinários, na visão, e mesmo assim eles se auto-excluem. Eles não têm condição de terem uma convivência. Meus irmãos, Deus não é uma propriedade particular para que nós distribuamos Deus para quem nós queiramos. Você tem, você não tem. O apóstolo Paulo disse uma frase em Coríntios que eu acho muito interessante, disse assim: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos, como se fosse uma doença. É uma visão fraca, uma visão distorcida. O Salmo 82, que juntamente com outros salmos nos dão essa visão gloriosa de Deus, que anuncia que Deus está presente em todos os parlamentos, em todos os tribunais da terra. Diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. E essa é uma notícia tranquilizadora para nós, principalmente nesses dias que estamos vivendo, na semana que vamos iniciar, que possivelmente será uma semana conturbada, que Deus está presente entre os deuses, deuses com letras minúsculas, porque esses homens se aparentam como se fossem deuses, e às vezes não basta serem transmitidos pelos canais, pela mídia, mas ainda eles querem brilhar sob os holofotes, antecipando os seus julgamentos, e muitas vezes julgamentos errôneos. Não espere, irmãos, que vou falar alguma coisa de cunho partidário, jamais fiz isso nesses 20 anos, mas eu queria dizer que é uma notícia tranquilizadora para nós, que Deus está no meio dos deuses, Deus julga os deuses, e nós não podemos pensar que os assuntos pelos quais Deus se interessa na sua soberania são somente as coisas eclesiásticas. Para muitos o seu mundo é pequeno, é aquele mundo pequeno de dentro da comunidade muitas vezes, e às vezes não sabe nem conviver em comunidade, e às vezes não sabe realmente quais os verdadeiros propósitos de uma igreja. Mas
Deus está presente porque os interesses dele na terra, embora a agenda de Cristo, a agenda da igreja seja superior a todas as demais agendas dos políticos, das nações, ele se interessa realmente por toda a humanidade e também pelas autoridades, porque a Bíblia diz que não há autoridade, não existe autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Talvez muitos desses homens que nos governam, que deveriam cuidar das coisas que são nossas, porque são bens públicos, não tenham a consciência de que se estão naquele lugar, é porque Deus permitiu que ali eles estivessem. E Ele está ali invisivelmente, nesses lugares. Diz, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Quando eles se reúnem para discutir questões políticas, eles são chamados deuses porque eles têm poder. E a política, ela se assemelha porque é uma forma também de Deus exercer o seu poder na terra. E Deus julga esses líderes, Ele pesa as suas políticas, Ele avalia as opiniões desses homens, e Ele sabe sobre a vida pública e privada de cada um deles. As pessoas estão assustadas hoje com as câmeras e com as interceptações telefônicas. A pessoa pensa que está falando no celular, mas tudo isso é do conhecimento. E se isso é do conhecimento dos homens, da tecnologia, quanto mais de Deus na sua onisciência, que é um dos seus atributos. Somente Deus é onisciente. Então, Deus colocou esses homens nessas posições por razões sábias, para os seus propósitos. Beltesazar não foi o último, não foi o primeiro e nem será o último líder a ser pesado na balança de Deus. Diz, o rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltesazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres, concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos na mão de homem, dedos de mão de homem, e escreveram defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei os via, dedos que estavam escrevendo. Então mudou-se o semblante do rei, os seus pensamentos se turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Esse homem ficou completamente perturbado, não obstante a sua muita grandeza terrena. E o que apareceu na caiadura da parede, na brancura da parede ali, o dedo que escrevia disse, pesado foste na balança e achado em falta. Pesado foste na balança e achado em falta. Meus irmãos, como dissemos, Beltesazar não foi o primeiro e não será o último. Todos os líderes, todos os governantes, todas as pessoas que ocupam cargos públicos deverão ser responsabilizadas de uma maneira muito mais severa, porque eles são como deuses. Eles trazem consigo o poder, as decisões, mas Deus está presente em todos esses lugares. Ele assiste no meio dos deuses, diz o texto. Não foi só Beltesazar que tremeu, mas o próprio Pilatos, quando diante de Cristo
Ele não esperava ouvir dos lábios de uma pessoa humilde como Jesus disse: você não teria nenhum poder se do alto não lhe fosse dado. Eu creio que Pilatos teve mais juízo do que os religiosos do seu tempo. Porque Pilatos, por si, se ele não fosse político gosta de lavar as mãos, né? Ele é sempre indeciso. Não deveria ser, não é regra, existem políticos bons. Eu mesmo agora, essa semana, ouvi um que disse: eu viajo de avião e eu tiro meu distintivo de deputado e eu não vou de terno, porque eu tenho vergonha. E Pilatos, se ele não fosse um político, mas ele resolveu lavar as mãos porque ele precisava agradar, né? Tinha os seus interesses. E às vezes também nós, nas nossas convivências, às vezes corremos o risco de agirmos muito politicamente. Tem gente que está sempre em cima do muro. Sempre em cima do muro. Pilatos não conhecia o Antigo Testamento. Mas ali foi um caso também que Deus julgou perante um Deus com letra minúscula. A palavra democracia hoje, que é um slogan que não está sendo bem definido, é alguma coisa que nos preocupa bastante. Porque na antiga Roma, o povo, ele era divertido com pão e circo. Eu pensei que o carnaval desse ano não foi tão intenso quanto os outros, mas eu creio que nem deveria ter, né? Porque não há uma consciência do que vem acontecendo, vem se desenvolvendo no nosso país. Então, o texto diz aqui também, nesse salmo, diz: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Até quando vão julgar injustamente e tomar partido pela causa dos ímpios? O que Deus quer que os governos, independentemente de partidos, e eu não estou falando aqui nada de cunho partidário, nunca falei, não vou falar. Aliás, eu espero que, não sei enquanto eu estiver aqui, que discursos políticos, partidários, né, não sejam feitos, principalmente nesse recinto, que é uma casa de oração. Se às vezes uma saudação de uma autoridade legalmente constituída, se tiver que ser feito, seja feito na nossa área de convivência. Né? Mas o que Deus quer, independente de qualquer partido, diz aqui: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios, tirai-o das mãos dos ímpios. Deus não quer que os fracos estejam na mão dos ímpios, sendo enganados, sendo destruídos, sendo explorados. E é difícil acreditar que hoje, o que nós chamamos aí de governo democrático, que tem afrontado a lei de Deus, claramente, que quando poderia punir, quando poderia impedir, evitar, não tem feito nada diante, ou se tem feito, não tem feito da forma adequada como deveria fazer. Nós vemos a exposição dos menores, a tentativa de querer que uma criança, às vezes de 7 anos, já defina a sua opção sexual, como se se houvesse um sexo além de macho e fêmea. Que uma criança de 7 anos já tome a sua posição sobre opção sexual, sobre corrupção, que agora veio à tona as coisas grandes, mas isso começa em todos os setores, em todos os lugares, por todas as cidades desse país. E o governo tem a obrigação de cuidar dos fracos, dos órfãos, dos vulneráveis, e trazer espada sobre os malfeitores. O governo devia ser um terror para aqueles que praticam o mal. Nós lemos lá em Gênesis que se alguém tirasse a vida de alguém, deveria ser morto, derramasse o sangue. E a pessoa fala: não, mas ele precisa ter uma segunda oportunidade. Nós não vamos advogar a pena de morte, mas a pessoa que morreu não teve a sua segunda oportunidade. E a Bíblia diz que o governo é para trazer espada. Ele tem direito de cobrar impostos, mas ele tem o dever também de trazer espada sobre os malfeitores. Deveriam pensar 2 vezes, ou mais, antes de praticar o ato ilícito e deixar de governar. O que Deus quer do governo é simplesmente que ele governe.
que tire as pessoas das mãos dos ímpios, da maldade. Em Provérbios diz assim: o rei sábio joelha os perversos e faz passar sobre eles uma roda. Então, ele peneira esses perversos e faz uma roda passar sobre esses perversos, o que não tem acontecido. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos preocupados muito com a economia, que o país está decadente, o produto interno bruto tem decaído. Isso vai ter consequências não só para nós, mas para os filhos, para os netos, para toda uma geração. Preocupado com o comércio. Eu fui a um grande shopping aqui na cidade de Ribeirão Preto e falei para a vendedora: como é que está o comércio? Falei: olha, difícil entrar alguém. Falei: mas esse luxo todo, essa imponência? Falei: pois é. Economia, o comércio, o emprego. Felizmente Deus tem abençoado muitos nossos irmãos, mas tem alguns que lutam também com desemprego. Porque a corrupção, além dos impostos excessivos, a corrupção traz um mal terrível. E o dever nosso não é limitar somente a questão da economia, do emprego, do comércio, mas a exigência moral de Deus, que exige que o governo seja severo com aqueles que são inimigos públicos, com aqueles que lançam mão do dinheiro público. É preciso governar bem a nossa casa. A Bíblia diz: a ninguém devais nada. Vivemos uma vida mais modesta. É preciso governar bem a igreja, e graças a Deus os homens que aqui são representantes têm feito isso. E é preciso que nós oremos para que o nosso país seja bem governado. Por quê? Diz assim: eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. É de se esperar que haja problema. Por quê? Porque eles nada sabem das coisas de Deus, eles vagueiam em trevas, eles querem fazer aquilo que é politicamente correto, mas não querem fazer aquilo que a lei de Deus estabelece, porque não querem, não têm conhecimento da palavra de Deus. E por isso diz: vacilam todos os fundamentos da terra. Isso é, não tem firmeza. É como se houvesse um terremoto, destruição, porque ao invés de buscar a luz, mesmo da lei moral, se não conhece a palavra de Deus. Mas nem isso eles observam, muito menos as escrituras sagradas, que muitas vezes está presente na Câmara, que está presente no Congresso, que está presente em todos os lugares, mas somente está presente, mas não é observada. O governo muitas vezes não está interessado em questão de justiça retributiva e ignoram uma coisa que jamais poderiam ignorar, que está em Provérbios 14, 34. A justiça exalta as nações. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio do povo. O pecado é a vergonha do povo. E essa vergonha, meus irmãos, que nós estamos sentindo perante outras nações. Porque hoje, nós não estamos num canto, nós estamos hoje expostos. O que nós estamos falando aqui, nós temos pessoas que estão vendo isso longe. Federico, deve ter sido ele que viu lá quando estava nos Emirados Árabes. Nossos irmãos que estão espalhados por outras partes, quem sabe pessoas que estão nos ouvindo. E se ninguém tivesse nos ouvindo, nós estamos aqui. E o que se passa no nosso país, não é só no Washington Post, e em todos os grandes jornais de circulação, que é na verdade uma vergonha nacional, que precisa sim de jejum, de oração, mas precisa que nós comecemos no nosso círculo, no nosso ambiente. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o próprio dos povos. Às vezes eu vejo naquele preâmbulo, muitas vezes, que se faz do juiz, muita coisa interessante, de jurisprudência, de tanta coisa, mas na decisão, às vezes não entra no mérito. Eu sei que há questões técnicas, doutor Ismael e outros aqui que advogam sabem disso, mas às vezes aquilo que precisa ser decidido, não é decidido. E diz: até quando vão julgar injustamente e vão tomar o partido dos ímpios, a causa dos ímpios? Onde não há o temor de Deus, precisa haver o temor dos homens, e é por isso que existe governo. Nós não queremos que todos os deputados, os políticos sejam pregadores, nem pode.
E nem que todos os pregadores, os pastores, os padres sejam políticos, partidários. A igreja não tem partido. Eu não quero perder nenhum membro dessa igreja por qualquer coloração partidária que tenha. Mas, onde os homens não têm o temor de Deus, Deus instituiu o Estado para trazer espada, e o governo tem que fazer isso pelo menos, cobrar impostos, que cobra excessivamente, e trazer temor sobre os malfeitores. As pessoas deviam saber que tem um preço a se pagar pelas coisas que são erradas. E infelizmente isso não vem acontecendo de maneira adequada. Hoje é Santa Ceia, eu não posso me estender, mas eu gostaria de terminar aqui o que Deus comenta a respeito desses homens poderosos assim. Eu disse, sois deuses. A gente olha para esses homens, uma empáfia às vezes. São como deuses. Sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis. Que não importa, todos os homens morrem. Imagine se não morresse a prepotência dos ímpios. Então, eles são deuses, com letra minúscula, mas como homens vão morrer. E como qualquer dos príncipes, não importam a glória mundana, terrena que tenham tido, a vez de sucumbir. E o salmista diz assim, levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois a ti compete a herança das nações. Diz, ó Deus, levanta e julga a terra. Eu creio que não está muito longe o dia de Deus julgar, de Deus se levantar e exercer juízo dessa forma, mas nós oramos para que Deus não venha sob ira sobre o nosso país, de gente muito sofrida, às vezes mal informada, de uma religiosidade às vezes sincera, mas doentia, porque se todos que se dizem evangélicos fossem na verdade evangélicos, o Brasil também não estaria da forma que está. É que há distorções e até explorações religiosas também. Então o salmista diz, levanta-te, ó Deus, e julga a terra. Mas nós oramos para que Deus não venha com ira sobre a nossa nação, e mesmo sobre os nossos políticos, mas Ele venha com misericórdia, com espírito de arrependimento, e de uma nova oportunidade, porque nós estamos numa situação em que a igreja não pode pensar que Deus está preocupado só com a igreja de Filadélfia, com a igreja presbiteriana do Brasil, com aquela igreja. Deus tem preocupação com todas as suas criaturas, e nós temos uma responsabilidade, não só de intercessores, mas de atores, nesse panorama que nós estamos vivendo. Que Deus os abençoe.